exemplo sobre a vida dele que eu achei extraordinário. E acho que nós meditarmos sobre a vida de Paulo, tá? É um testemunho. Na terça-feira passada, nós ouvimos o testemunho do irmão Márcio, hoje nós vamos ouvir o testemunho do irmão Paulo. Amém? Maravilha, irmãos. Vamos então ler a palavra do Senhor. Diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros pregam de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas o que se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto me é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com vós todos, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, que possas, Senhor, ó Deus, falar às nossas vidas. Que os nossos corações possam estar receptivos, o teu Espírito Santo venha trazer luz sobre a tua palavra, e nós possamos meditar nela e confiadamente prosseguir avante e sermos encorajados neste dia com o exemplo de Paulo. Senhor, que na nossa vida haja a mesma forma, o mesmo Espírito agindo, e nós possamos da mesma forma, com o mesmo desejo e o mesmo entusiasmo, fazer a tua obra. A ti, Senhor, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados. Amados, muitas vezes nós vemos estes testemunhos e esta fé dos apóstolos ou dos profetas do Antigo Testamento ou qualquer outra coisa, nós achamos que é uma gente especial, não é? É uma gente especial, feita numa matéria especial, diferente da nossa, assim, meia cósmica e tal. Não é, irmãos. É gente tal e qual como nós, sujeitas às mesmas situações que nós. O único que era diferente era Jesus. Amém? Santo em sua natureza, divino. O resto, gente de carne e osso. Com as fraquezas que nós temos, com os problemas que nós temos, a mesma coisa. Porque as nossas fraquezas, os nossos problemas, vêm todos do mesmo problema, que é a nossa natureza pecaminosa. Está certo? O pecado é um só. Se demonstra nas nossas vidas as mais diferentes formas. A nossa luta continua a ser a mesma. As nossas dificuldades vêm do mesmo local. É sempre a mesma coisa. Então, quando nós vamos atender a este texto, eu gostaria de convidar-nos a mim e a vocês a atendermos ao texto como um de nós. Isto devia de acontecer connosco. Seria normal que acontecesse connosco. Não estou a tirar aqui, irmãos, a autoridade apostólica de Paulo, mas o assunto aqui não é a autoridade apostólica de Paulo. Tem outros momentos que Paulo fala sobre ele próprio, noutras cartas, e ele fala da sua autoridade apostólica. Não é o caso aqui. Ele está a falar do seu desejo e de viver para Cristo, de estar com Cristo e da obra do Senhor. E minha intenção, irmãos, é que Deus nos despertasse esta noite para isto. Temos falado aqui um pouco, nos últimos tempos, por uma convocação que recebemos da OPC, de nos juntarmos para orarmos, um pouco de avivamento, quebrantamento, volta para Deus. Mas na verdade, amados irmãos, nós temos vindo, porque Deus prepara as coisas de uma tal maneira, nós temos vindo a falar nisto já desde o livro do profeta Joel, não é? Que nós estudamos, não é? A volta para Deus, o quebrantamento, a necessidade que nós temos, amados. E temos vindo a estudar coisas assim.
E agora que nós fomos desafiados na quarta-feira, mas o meu coração se alegrou com o número de irmãos que estava ali orando. Eu não sei, irmãos, se você jejuou ou não, isso é consigo com Deus, mas nós estamos realmente planeando, amados, continuar isso e uma busca para que Deus coloque no nosso coração o desejo que está aqui, de Paulo aqui. É o que nós precisamos. Esta manhã o devocional falava exatamente sobre isso também, o desejo que nós precisamos. A minha alma tem sede de ti, ó Senhor. Se você não leu ainda, eu peço que você leia. Irmãos, que nós precisamos que Deus nos dê um desejo ardente, assim como a terra sedenta. Nós precisamos que Deus nos dê um desejo por Ele. E esse talvez é das coisas que nós às vezes passamos de lado. Não é ter necessidade de Deus. Irmãos, todo mundo tem. Até aquele que rejeita a Deus tem necessidade dele, só que não sabe. Ou melhor, o seu coração, o seu entendimento não está aberto para isso. Mas nós precisamos de ter sede. O salvo tem que ter sede de Deus. Tem que ter um desejo por Deus. E às vezes falta-nos. Amados, se nós tivéssemos aquele desejo ardente por Deus, a gente orava mesmo, não é? Ora, o irmão Júlio sempre nota, sempre faz referência ao que está lá na frente. Ora com vontade, ora sem vontade e ora até ter vontade, não é? Às vezes falta-nos a vontade, o desejo ardente pelas coisas de Deus. E normalmente nós fazemos assim. Nós olhamos para a igreja do primeiro século e ficamos impressionados com a igreja do primeiro século. Depois nós, os reformados, olhamos para a igreja após a Reforma e ficámos impressionados com o que aconteceu na Reforma. Depois ficámos impressionados com o que aconteceu com o George Whitefield. Depois ficámos impressionados com o que aconteceu com o Jonathan Edwards. Depois ficámos impressionados com este e com aquele outro movimento. Só não conseguimos impressionar com nós próprios. Temos uma tendência a ser saudosistas. Gostamos do que aconteceu no passado e esquecemos o que é para acontecer hoje e buscarmos hoje. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, eu quero ver a nossa igreja em Atos dos Apóstolos. Há um grupamento de igrejas, mas sabem, é um movimento que se chama precisamente Atos 29. Você pode ver lá que não existe Atos 29 na Bíblia, tá? Atos 29 porque é exatamente após Atos 28. Alguma coisa ficou para aqui a tocar, não sei. Atos 29, que eles querem dizer que são o livro de Atos, acabado no capítulo 28, e eles estão vivendo Atos 29. A continuação, e é isso o pensamento que nós devemos ter. Esse movimento, eu não estou até a defender muito esse movimento, tem algumas coisas assim estranho, não estou a dizer que está mal nem que está bem, mas simplesmente é a intenção, tá, amados? Então que Deus nos ajude a pensarmos nisso, que nós possamos ser essa igreja do primeiro século, a mesma igreja, o mesmo tempo, e sempre insisto nisso, irmãos, é a mesma igreja. Deus tem um plano só, uma igreja só, um só povo, uma só nação, um só povo adquirido pelo seu sangue. Nós somos um só com esse povo da igreja do primeiro século, com os reformadores, uma só igreja. Amém, amados? Uma só igreja. Quando a gente chegar lá no céu, não vai ter a igreja do 2019, muito menos a igreja de Clifton, e a igreja de Union, e a igreja do Lutero. Não vai ter isso. Amém, amados? Ter uma igreja só de Cristo Jesus em que eles foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Então é para vivermos a mesma intensidade, o mesmo desejo e precisamos pedir a Deus que Deus incendeie o nosso coração. E nós que somos pentecostais, gostamos de fogo em todo lado, só não gostamos de fogo por desejo por Deus, não é? A gente quer ver fogo descer aqui, quer ver fogo descer lá, quer para canela de fogo, salta não sei o quê, vai descer fogo, não sei o quê, deixa fogo no altar, blá, blá. Só não tem fogo no coração. Para arder por Deus. Fiz-me entender, irmãos? Um desejo ardente. Não é isso que a gente tem que ver. Incendeia o meu coração a Deus. Não é? Em vez da gente querer tanto ver tanta coisa que Deus trabalha em nós. Amém, irmãos? Amém? Tá? Nós estamos muito sérios. Não sei se estou a falar alguma coisa fora do normal. Espero que tenha falado alguma coisa dentro do normal, não é? Porque é normal. Normativo. Nem normal. Normativo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então do versículo 12 ao versículo 14. Diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Paulo diz que as coisas que aconteceram contribuíram, se pode ler, para maior proveito do Evangelho. As prisões serviram de testemunho e exemplo para o avanço do reino. Paulo está satisfeito porque as prisões e aquilo que a gente pensa de prisão daquele tempo para hoje é muito diferente, não está? Paulo estava feliz porque as prisões, o facto de ele ser preso, que a ideia é esta, não é? Você fala livremente do Senhor, foi preso, o que você vai fazer? O que vai fazer depois? Hoje, se você estiver preso
numa situação fechada, num determinado lugar, mas você tiver acesso à internet, você alcança todo mundo. Mas na época não é. E Paulo estava preso, literalmente preso. Não é preso limitado, era preso. E ele agradece a Deus, porque mesmo preso, Deus opera de uma tal maneira nele, que o avanço do Evangelho acontece quando ele está preso. Os irmãos sabem, este texto é usado muitas vezes para explicar como é que a salvação foi... o Evangelho foi pregado aos guardas. Eu não acho que o texto é tão claro aqui nesse ponto, mas uma coisa entendemos por certo, que ele sabe que as prisões dele em Cristo foram manifestas por toda a guarda. Não sei até que ponto nós podemos afirmar que ele pregou e a mensagem passou, mas sabemos e entendemos do texto claramente que foi um testemunho vivo em que um homem preso prega, ensina e colabora no avanço do reino. Isso entendemos. Isso entendemos. Não acrescentando nada ao texto, nem divagando muito do que o assunto diz. Foi possível ver as prisões em que diz. E a outra coisa é que os irmãos saibam, e quero, irmãos, que saibais que as minhas prisões, as coisas que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ainda bem que foi assim, ainda bem que eu estive preso, diz Paulo, ainda bem que me aconteceram coisas, porque essas coisas trouxeram proveito ao Evangelho. Paulo tem um propósito maior do que ele próprio e do que o ministério dele. Que nós às vezes não temos essa noção. Às vezes não temos essa noção. Você olha para o ministério do apóstolo Paulo e você diz, foi uma coisa impressionante, vista pela lupa, pela lente de 2000 anos. Que na época não tinha essa noção. Hoje nós olhamos para trás e porque nós temos as Escrituras e sabemos que o mistério que foi guardado desde os tempos antigos foi revelado a Paulo e nós percebemos como é que Deus revela a ele a carta aos Romanos, como é que nós percebemos todos estes ensinos extraordinários, mas não é aquilo que na época deixou. Não é como o John MacArthur hoje que publica um livro, torna-se tão vendido e tão conhecido e nós pegamos nele, a Bíblia do MacArthur, alguns irmãos aí têm, e você pega e diz, uau, fantástico, ele pôde estar no lançamento. Paulo não esteve no lançamento do Novo Testamento. Paulo não tinha noção do que é que Deus estava a fazer através dele. Mesmo assim, ele considera, quando nós olha pelas lentes da época, Paulo terminou da maneira pior. Embora não foi, ele terminou da maneira melhor. E até a forma como ele morreu e acabou a sua vida foi para a glória do Senhor e hoje temos isso como testemunho. Um homem que era atribulado na carne, tinha um mensageiro de Satanás que os bofeteava, diz a Escritura. Quando você olha para ele, não é nada de maior. E Deus usou de uma forma poderosa e maravilhosa 2000 anos após. Paulo continua a ser um exemplo para as nossas vidas em que as tribulações, as angústias e as dificuldades na cabeça dele eram proveitosas, porque o propósito maior, que não era ele próprio, não era o ministério dele, não era a revelação que Deus tinha dado, mas sim o avanço do Evangelho, prosseguia e servia para encorajar outros irmãos. Veja o versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O facto de ele estar limitado e ter sido preso, deu para outros irmãos porem os olhos nele e agora com confiança, com ousadia, pregarem. A ideia que a gente fica é esta. Você olha para o passado e você pensa assim, pois o Paulo foi preso, os outros ficaram com medo também de ser presos e baixaram a guarda. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O facto de Paulo ter sido preso deu ânimo para prosseguir. Amados, hoje nós temos assistido a situações, e muitos de vocês conhecem casos assim, em que o pastor morre e a igreja fecha. Tem que ter um negócio errado nisso, não tem, irmãos? Tem qualquer coisa errada nisso, não tem? O pastor morre e a igreja fecha. Poucos anos depois começa a fechar. Não tem qualquer coisa errada nisso. As prisões de Paulo levou a que o ânimo dos irmãos prosseguisse. O facto da igreja fazer o funeral ao pastor e se despedir dele para vê-lo um dia mais tarde na glória devia de servir de ânimo para que a igreja cresça e se prolongue. Não estão comigo? Estou certo? Eu lembro do está mexendo? Eu vou mexer e vou bater em vocês se vocês se afastam do Evangelho depois da minha morte. Não vou porque não é bíblico que eu estou a dizer. Lembra do negócio lá está a mexer?
O outro disse, mas falou no funeral, vou bater, não é? Eu vou bater vocês se se afasta do Evangelho. Brincadeira que não posso, né? Claro. Brincadeira só. Que diz que ninguém volta, tá? Tem esse negócio, né? Tem esse assunto aí. Mas irmãos, prosseguir no Evangelho. O avanço do Evangelho é mais importante. A gloriosa mensagem de Cristo Jesus ser propagada é mais importante e mais valiosa do que o propósito nosso aqui mesmo. Aquilo que Deus faz no seu reino, na medida que o Evangelho é levado e pessoas se convertem, se arrependem dos seus pecados, é o valor maior. E não necessariamente o que nós fazemos aqui. Aliás, se nós o que fazemos aqui não tem a ver com algo maior, então é muito limitado. Não limite o Evangelho ao que você vê com os seus olhos, mas assim aquilo que a palavra de Deus diz. O avanço do reino dos céus. E Paulo está atento a isto, mesmo em prisões. Há irmãos se encorajando e se animando a seguir. Irmão, eu quero que você pense uma coisa. As suas limitações para levar o Evangelho, elas servem para você, para que a glória de Deus seja maior e irmãos queiram imitar a sua ousadia e a sua garra? As suas limitações? Que é uma limitação que Paulo tem, não é? Ele está preso. Ele não pode ir a tal lugar. Ele não pode fazer tal coisa. Ele não pode desempenhar tal tarefa. Mas o que ele faz dentro da limitação dele serve de ânimo para que os irmãos façam. As suas limitações e a forma como você age com elas, elas levam a outros irmãos a serem encorajados? Levam a outros irmãos a fazerem? A sua fé, o seu exemplo de fé e perseverança no Evangelho dentro daquilo que você está a conseguir fazer é um ânimo para os irmãos? Eles olham para si e dizem assim, eu vou fazer exatamente como ele. Ou é melhor ninguém nem saber exatamente o que é que a gente faz, que é para ninguém imitar e ser errado. Este exemplo de Paulo, volto a falar, irmãos, não é uma autoridade apostólica, é um exemplo de alguém que ama a Deus. E isto é o propósito maior que às vezes nos escapa, irmãos. Quando nós tratamos do reino de Deus, eu só queria, irmãos, eu gostava de, por um segundo da minha vida, que Deus me fizesse entender plenamente tudo, nem que fosse por um segundo, do que é o reino dos céus. É impossível. Porque na minha natureza pecaminosa Deus não pode me revelar. Não tinha capacidade de aguentar isso. Mas se nós pudéssemos, pelo menos, contemplar um pouco melhor a gloriosa mensagem do Evangelho e o que Deus quer com o seu reino e o que o seu reino é, se nós pudéssemos contemplar um pouco melhor e pudéssemos entender de que é que nós somos parte. Mas deixa-me dar um exemplo. No local que eu faço part-time, onde a Soninha trabalha, onde o Juliano já trabalhou, aquele é um edifício enorme, não é? Um edifício enorme, fantástico, tem coisas extraordinárias. Mas aquilo é um nadinha comparado com o headquarters na China. E o que existe no mundo daquilo. Eles fizeram um vídeo agora, recentemente, que mostra um pouco mais do que aquilo é. I like it. You have the small picture and they got the big picture. Agora a gente temos uma ideia pequena, de uma realidade pequena que nós vemos todos os dias. Eles fizeram, né, puseram aquilo dentro da imagem grande. Então mostra o local onde nós estamos, mas mostra aquilo tudo, aquele império tudo. É exatamente isso que eu estou a tentar explicar, irmãos. Se Deus pudesse, Ele pode, mas se nós desejarmos e pedirmos que Ele abra um pouco mais a nossa mente, nós não vamos conseguir ver tudo, mas abrir um pouco mais a nossa mente e percebermos a dimensão do reino dele. 2000 anos, nem as portas do inferno prevalecem contra. Nada. Tentou-se destruir e não há forma. É disto que você e eu fazemos parte e que às vezes nos escapa que fazemos parte. Amém? Vamos continuar? Versículos 15 a 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Muitas vezes nós lemos este texto e entendemos este texto assim.
E é daqui que tira-se alguns erros, irmãos. E repare o que é que diz o texto. Nós vamos com calma neste assunto aqui. Muita gente entende assim. Bom, o que importa é pregar a Cristo, não importa se prega mal. O que importa é pregar. Quer dizer, não importa se é testemunha de Jeová, diz que fala de Jesus. Não importa se é católico. Não importa se é Igreja Universal do Reino de Deus. Não importa se é os mormons. Não importa. Desde que fala de Jesus está bom. É mais ou menos a ideia que hoje nós vivemos muito popularmente. Não importa. Importa é que fale de Jesus, tá? Então todo aquele que confessa o nome de Jesus está salvo, não é? Falou do nome de Jesus. Irmãos, que Jesus? Qual Jesus? E não é o que Paulo está a dizer aqui. Paulo está a dizer aqui que há alguns que pregam a Cristo de forma errada. Pregam pela razão errada, da forma certa, mas pela razão errada. Pregam. Verdade é que também alguns pregam a Cristo. Eles pregam direito. Mas fazem-no por inveja e porfia. Eles fazem com o coração enganoso. Eles fazem com uma intenção má. Eles não têm o coração reto diante de Deus. Mas falam retamente. Diz Paulo, o que me importa é que o reino de Deus esteja a avançar. Mais ou menos assim. Está aí alguém tentando fazer melhor do que eu? Para me fazer sombra? O que me importa é que esteja a fazer para o reino de Deus. Não me importa. Está a conseguir avançar, mas é para o reino de Deus? Deixa avançar. É o que Paulo está a dizer. Estão fazendo com uma atitude errada, mas estão fazendo certo. O que importa é que Cristo seja glorificado. Não é o caso que eu falei agora de todos esses outros locais onde usam o nome de Cristo, mas não fazem o que é certo. Este texto não significa que todo aquele que fala o nome de Jesus é salvo. Aliás, isso não diz em lado nenhum da Escritura. Quando diz confessar Cristo, é Cristo quem Cristo é. É a verdade do Evangelho. É aquilo que está certo. Amados, mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, a pessoa que o faz, não a verdade do Evangelho. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Mas nós ficamos felizes com o avanço do Reino de Deus, ou a gente nem dá conta, nem fica muito entusiasmado. Lamentavelmente, irmãos, a gente tem ouvido as coisas mais absurdas. Não? Nós temos ouvido umas coisas estranhas. Não? Há dias estava a ler, uma menina sonhou com Jesus e a família foi salva. Mas não é o que a Escritura diz, é? É assim que a palavra de Deus nos ensina que alguém é salvo. Não é pela pregação, não é pelo ensino da pregação, não é a igreja que prega e anuncia as boas novas. Não é disso que estamos a falar. Não é disso que está a falar o texto. Está a falar da má intenção de algumas pessoas no ministério e que usam e que fazem as coisas não com o coração voltado para Deus. Paulo não está incomodado com isso. Paulo está incomodado que o avanço do reino de Deus aconteça corretamente. Paulo está incomodado que o reino de Deus esteja a avançar. Vocês assim, mas não pode alguém que tem um coração mau pregar direito. Paulo também não está a dizer que dá certo. Paulo está a dizer e mostra claramente que a sua intenção é o avanço do reino dos céus e é isso que o incomoda. É importante entendermos este texto, irmãos, por causa dos muitos erros que têm vindo de uma má interpretação daqui. Nunca aqui diz que é ok pregar errado. Nem Paulo está a dizer que é ok ter um coração enganoso a pregar. Ele está a dizer que o que importa é o avanço do reino dos céus. Paulo havia sido posto por defesa do Evangelho. E é daqui que os irmãos tiraram o que algumas pessoas têm falado. E Paulo Júnior tem sido conhecido por isso, não é? Para defesa do Evangelho. Irmãos, Paulo diz que foi posto por defesa do Evangelho. Eu queria que você entendesse uma coisa. Não é só Paulo. O Paulo Júnior fala muito isso. Ser posto por defesa do Evangelho. Irmãos, todo o salvo em Cristo Jesus, ele foi posto para a defesa do Evangelho. E às vezes, nós ficamos tão amedrontados por um politicamente correto, tão cheios de etiqueta. Não se pode falar que é que eu estou errado, não se pode falar que eu tenho não sei o quê, não se pode falar que eu tenho não sei quantos. Irmãos, eu estou literalmente cansado disso. Eu não aguento mais essa história. A gente não pode chamar, a gente não pode chamar falso profeta. A gente não pode falar qualquer coisa que ofende este, ofende aquele, o outro não quer não sei aquilo. Amados, nós temos que nos desligar dessas coisas.
Se tem que falar a verdade do Evangelho nua e crua, como ela está escrita, não importa. Não gostou, o problema deles. Fala a verdade. Fala aquilo que está certo. Fala aquilo que você vê nas Escrituras, que a Escritura lhe ensina, sem vacilar. Você foi colocado para a defesa do Evangelho. Você tem defendido o Evangelho? Quando chega alguém perto de si com uma heresia, você condena? Ou você fica, mas não é bem assim. Amados, nós temos de ter uma posição firme naquilo que nós queremos. Há coisas para as quais nós devemos, amados, avalie o que é importante. Eu estou sempre a dizer isso, irmãos. Mas aquilo que é importante, as bases do Evangelho, são as bases do Evangelho. Outro dia uma pessoa, eu não sei se os irmãos viram, desafiou-me no Facebook para um debate sobre livre-arbítrio. Amados, não sei se ouviram a minha resposta. Really? A minha resposta foi: tem centenas de anos, esse assunto nunca levou a lado nenhum. Eu quero ter uma boa conversa sobre o assunto teológico, eu não vou discutir e ficar num debate idiota, perder o meu tempo com coisa. A verdade tem que ser explanada, dita, direta. O erro é erro, o certo é certo. Ficar a discutir opiniões, histórias e para a frente e para trás que não levam a lado nenhum. Agora, a verdade, pecado é pecado, não importa em que ano foi. A verdade é verdade. A Escritura é Escritura. E assentes firmes naquilo que nós queremos. E disso não saímos. Porque fomos colocados para a defesa. Mas cuidado com aquilo que vem nos distrair. Ficar a discutir, não é? Eu acho um piadão o crente ficar a discutir se Deus existe. Ou não? Bom, existe ou não existe? Você vai discutir que Deus existe? Sério, você vai discutir se o Sol existe? Tente provar que o Sol existe. Olha, está lá. Espera até amanhã para saber. Deus existe e essa é uma realidade. Olha à sua volta, você vive em quê? Como é que você vive? No mundo que Deus criou. E tem gente que fica a tentar, né? Não, porque não é evolução, não é? Não, Deus criou o homem, não criou o macaco, virou o homem. Oh, gente, Deus não criou o macaco, virou o homem, acabou. Ponto. Deus criou o ser humano. E acabou a história. Há verdades das quais nós não abrimos mão, porque ela é a verdade do Evangelho, ela é a verdade de Deus. E não é para ficar a discutir. Só há um caminho, Cristo. Mas o outro acha que tem um atalho lá não sei por onde, e o outro acha que não sei o quê, e a gente tem uma outra, porque a gente não tem uma outra opinião. É a verdade absoluta. Não há outro caminho. Cristo veio e abriu o caminho. Há verdades absolutas, das quais nós não podemos abrir mão. Fomos colocados para a defesa dessas verdades. Deus nos chamou para defendermos a verdade do Evangelho. Ele não nos chamou para inventar um Evangelho. Ele deu o Evangelho e nós defendemos-o. E foi sempre assim na história. Ou você acha que os crentes do primeiro século foram lançados aos leões por terem inventado um Evangelho? Ou por terem concordado com o Evangelho? Ou por terem fechado a boca, calado a boca em relação a alguém? Eles foram lançados às feras pelo facto que defendiam a verdade do Evangelho. E essa verdade do Evangelho era que Jesus era Senhor e César não era. E isso os levou a serem mortos. E é isso que nós temos que ser e fazer. A defesa do Evangelho, fomos colocados para a defesa do Evangelho. Que Deus nos dê ousadia, nos dê coragem para pregarmos assim a palavra de Deus, amados. Deus nos ajude. Avançando um pouco aqui, do versículo 19 ao versículo 26. Neste espaço aqui, Paulo diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo vosso socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto... Tenho desejo de partir... Ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto me é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo aqui é aquele famoso texto
que nós falamos tantas vezes. Paulo faz uma explanação, explica a eles mais ou menos assim. Cristo será engrandecido tanto na minha morte como pela vida. É o que nós encontramos ali. Amém? Não sou para olhar para ali. Viver é Cristo, morrer é ganho. O dilema está aqui. Ele tem um desejo de partir e estar com Cristo, mas ele vê uma necessidade ainda de estar com a igreja. O que é que Paulo está a preocupar? Como sempre, com o propósito maior que é o avanço do Evangelho. E volto a dizer, isto não é o apóstolo Paulo, irmãos, devia ser todos nós. Qual é a razão que você quer viver mais um dia? Qual é a razão? Por que você quer estar sobre esta terra amanhã? Qual é o seu propósito de acordar amanhã? Qual é o seu propósito de viver mais um ano? Qual é o seu propósito de que quando passa a passagem do ano a gente faz, né? Vem para a igreja? Qual é o seu propósito? O que é que a gente quer? Qual é o seu propósito amanhã é sábado, mas na segunda-feira de você ir para o trabalho? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito no domingo de ir para a igreja? Qual é o seu propósito amanhã fazer as suas coisinhas? Qual é o seu propósito? Para que viver mais um dia sobre esta terra? Das duas, uma. Ou a gente não tem a menor ideia do que o céu de glória é, ou a gente queria ir para o céu agora. Ou a gente não tem a menor ideia do que vai estar no céu e do que a glória de Deus é e do que a presença de Cristo representa para o salvo, ou a sua consolação não está no céu, ou você quer ir para agora. Seja pelo arrebatamento, seja pela morte. Ou nós não temos a menor ideia do que é lá, ou então nós quereremos ir. Nós falhamos isto, não falhamos? Analisar bem a nossa vida. Anos atrás, eu já contei esta história várias vezes, mas alguns irmãos não ouviram porque já não conto há muito tempo. O Tiago era muito pequeno e nós estávamos em Ocean Grove a atravessar a estrada e nunca mais me esqueci disto. E nós estávamos a falar do céu e o que tinha no céu. E o Tiago, ao atravessar a estrada, perguntou-me assim: no céu tem videogames? Ele é pequeno, não é? Tinha uma idade, não foi agora. No céu tem videogames? E eu disse: não, Tiago. Eu lembro que ele parou no meio da estrada. No céu não tem videogames? Eu fiquei a pensar ele ir depressa à casa, pegar na PS3, na altura era a PS3, ou o DS, ou não sei o quê, e pôr nas costas, meter alguns jogos, pôr às costas, no backpack e pensar: se Jesus vem eu levo e vou mostrar a Jesus how much fun it is. Porque ele não, is missing out, ele não faz ideia. Naquela altura era o mundo dele, né? Era o mundo dele, era aquilo. Né? Ele não percebia, não. Hoje, graças a Deus, ele sabe que não é assim. E eu tive que explicar que no céu tem muito mais coisa, muito mais valiosa do que o videogame, que é o próprio Senhor de toda a glória. Mas se o prazer do Tiago, mas ele ainda quer videogames no céu. Ainda quer. Mas se o prazer do Tiago, né, na época, pegando no filho, for os videogames, realmente o céu sem videogames e a terra com videogames, é melhor ficar aqui um bocado, não? Pelo menos agora vou jogando, não? Agora chegar lá não tem. Não é? Sério? Vamos aproveitar agora, porque, pelo menos, deixa eu ver se vos vier buscar a sua igreja assim. Sabe quando a Soninha chama, a Soninha fica arreliada em casa, ela chama para comer e as pessoas não vão, não é? Isso era. Um dia disse que a gente vai comer todos no quintal, porque ela. Mas acabou. Então, ela chama para comer. Quem é o pior? Não me lembro. Sou eu, na verdade sou eu. Mas ela chama, né? Isso é aquela coisa. 5 minutes. Estou a acabar. 5 minutes. Né? 5 horas de Dormir. Estou a acabar o jogo, acabar este nível. É a mesma coisa. Jesus vem buscar a sua igreja 5 minutos, Senhor, só para eu acabar este nível. Só para eu acabar este jogo. Vocês assim, é coisa idiota, não é? Mas deixe-me dizer uma coisa, meus amados. Se você tem muito prazer em coisas desta terra, você vai ficar nelas. Se o seu prazer está nas coisas desta terra, o céu não tem interesse para si. Se você consegue ser tão focado nas suas coisinhas, que você troca o reino dos céus hoje por qualquer outra coisa, você não vai ir para o céu. E também se você fosse para o céu, você não tenha nada lá. Para si não tem lá nada.
Se o seu foco é as coisas desta terra, e você põe as coisas desta terra na frente do reino dos céus, você não vai chegar ao céu, mas também se chegasse não tinha lá nada para si. Porque se o seu foco e a sua atenção não é o reino dos céus nesta terra, a igreja, o corpo de Cristo, a gloriosa mensagem do Evangelho, no céu não tem interesse para si. Porque o seu foco não está no céu. Então onde é que está o seu foco? Nas coisas materiais? Você vai ficar com elas. E você vai aparecer no inferno. Isso não tem forma. Porque aquele que não tem o desejo por Deus, pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pelo avanço do Evangelho, por orar, por estar na presença de Deus, amados, não tem nada no céu para si, porque a glória de Deus que é manifesta no corpo de Cristo, na exposição da sua palavra, no prazer que nós temos em ouvir a palavra de Deus, o prazer que nós temos em orar, se não tivermos prazer nessas coisas, amados, então nós não temos prazer em Cristo. Então não tem nada no céu para si. É por isso que o outro achava que o céu era muito chato, não é? Fica só a cantar, não é? E eu estou ao coral, os batistas vão todos com o roupão, não é? Ficam lá a cantar. Passado umas horas vão embora, vem o coral dos pentecostais. Que é... um barulhão, não é? Depois vem o irmão Bruce, que os irmãos viram na quarta-feira, cantar os salmos, e vem lá o irmãozinho do baixo, e começa a cantar. Vocês viram? É interessante, não é? Eu gostei do lá. Fiquei a pensar no Tiago quando ele diz que põe com a guitarra e com os irmãos no bar. Lá. Amados, ficamos... É isso o céu? É um concerto? O céu é a presença gloriosa de Deus. Onde Paulo deseja estar. Onde Paulo quer estar. É onde o coração dele está. Mas Paulo diz assim, mas espera. Se ainda for possível eu ficar um dia mais nesta terra, um pouquinho mais, pelo amor de vós, para a edificação do corpo de Cristo, para que o reino de Deus avance, então Deus deixa-me estar. Mas se não é para isso, ele prefere estar com Cristo. Repare que o prazer dele é o mesmo. O desejo dele é o mesmo. É quem Deus, é quem é a gloriosa mensagem do Evangelho, é o reino dos céus. Seja lá na sua plenitude, seja enquanto está aqui, e se isso contribui para a glória de lá. É só um desejo, só um entendimento, só um propósito. Você quer acordar amanhã de manhã para quê? Para levar a sua vidinha, fazer as suas coisinhas? Ou para que Deus seja glorificado em si? Você quer acordar amanhã para você ter mais um dia para viver na presença de Deus para a glória do Altíssimo? Ou para fazer as suas coisas? Você quer viver para Deus ou para si? Onde é que está o seu prazer? Onde é que está o foco da sua vida? O foco da vida de Paulo, por isso que diz que o testemunho de Paulo é incrível, irmãos. Isto não é o testemunho de um apóstolo, isto é o testemunho de um salvo. Eu quero que você entenda isto. Paulo não está a falar porque ele tem um nível espiritual, porque ele é a quem Deus revelou. Não, ele está a falar como um salvo, alguém que deseja Deus, alguém que quer viver a glória de Deus. Então ele prefere morrer e estar com Cristo. Isso é que é mais importante. Porque ele quer ir para a glória. O morrer é ganho. O viver é Cristo, o morrer é ganho. O morrer é garantido, irmãos. O salvo não tem medo da morte porque a morte é garantida. Ele vai estar com Cristo. É Cristo que garante. E nesta terra vai ter aflições, vai ter dificuldades, mas pelo prazer de viver mais um dia para a glória de Deus, onde a glória de Deus é manifesta, fazer a vontade do Senhor, mais um dia para poder pregar o Evangelho, mais um dia para viver a verdade do Evangelho. É assim que nós devemos viver, irmãos. Nós devemos viver cada dia assim. É amanhã, Deus, se tu me fizeres acordar, ainda com os pés nesta terra, que eu possa te glorificar, ó Pai. Dá-me mais uma oportunidade de fazer mais um pouquinho para ti. O salvo só não quer partir por isso. Porque senão lá é muito melhor, ou não é? Ou você não quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Quantos querem ir para o céu? Não é? A professora de escola dominical disse lá aos alunos da escola dominical: meninos, quem quer ir para o céu? Todos menos o Joãozinho. Joãozinho, você não quer ir para o céu? Não, que a minha mãe disse que quando acabasse a escola dominical para ir direitinho para casa. E tem gente que está assim, na igreja. Você quer ir para o céu? Quer quando? Um dia. Se a gente pudesse ver, quer ir para o céu? Todo mundo quer. Agora. Não, espera aí. Não. Então quer ficar a fazer o quê? Quer ficar a fazer o quê? A viver a sua vidinha? O seu prazer está aqui. Só vai ficar. Se Jesus vier buscar a sua vida, só vai ficar. E daí você vai para o inferno. Não tem hipótese. Você quer ficar a fazer as suas coisinhas? Jesus vem buscar. Imagina, Jesus passava agora e disse assim: quem quer ir comigo agora para o céu? Você ficava a dizer: espera aí.
Que idade é que eu tenho? Eu não dá tempo de fazer umas coisas aqui. Você não vai para o céu nunca. Se não se arrepender do seu pecado e não se converter a Deus. Se você não se converter, não pedir a Deus que lhe conceda fé para você querer e arrepender dos seus pecados, você vai ficar. Você vai para o inferno. O seu prazer não está em Deus. Agora, se Jesus passar por aqui, isso Paulo está a dizer, vamos pôr um caso pai. Jesus passava por aqui e fazia a pergunta: quem quer ir agora? E você dizia assim: Deus, dá para eu ir a fazer um pouquinho mais na tua obra aqui? Então deixa eu ficar um pouquinho. Que eu acho que tu não podes usar mais, eu posso ainda fazer mais brilhar a tua glória. E ainda posso viver para ti mais um dia. É isso que Paulo tem a dizer. É por isso que quando chegou aquela hora de Paulo ser decapitado, ele estava tão bem da vida. Ele estava bem. Chegou a hora. E na hora que ele é decapitado e entra na glória, foi o último momento que ele teve para glorificar a Deus nesta terra. Foi na própria morte. Já pensou como é que você quer morrer? Um desejo grande em nós partir para a glória, glorificando a Deus no último momento. E foi isso que os crentes fizeram no primeiro século. Viviam até o último segundo para a glória de Deus. Muitos souberam quando era, a gente não sabe quando é. Então viva para a glória de Deus. Peça a Deus que lhe conceda mais um dia, não está a pecar, não é pecado nenhum. Só concede mais um, mas que seja para a tua glória. E no dia seguinte, mais um para a tua glória. Mais um para ti. Mais um para ti. Que o nosso desejo seja o avanço do reino dos céus, como era o de Paulo. É por isso que este testemunho não fala a minha vida. Espero que fale a sua. Vamos passar ao resumo. Paulo apresenta nesta passagem o seu próprio testemunho pessoal como forma de encorajar os salvos a se envolverem no avanço do Evangelho, revelando esse como o propósito maior de toda a sua vida, ao ponto de o levar a suprimir o seu desejo de estar com Cristo, se isso se torna mais produtivo para o reino de Deus. Irmãos, pense neste exemplo de vida do apóstolo Paulo. Eu faço quase um parênteses. Ele começa a carta, faz a saudação, faz logo um parênteses e fala de si próprio, para mostrar o seu desejo do avanço do reino. Peça que Deus o use. Peça que Deus coloque este desejo em nós. Se Deus colocar no coração de cada um de nós aqui o desejo que Ele colocou no apóstolo Paulo para o servir, para viver para a glória dele, oh amados, nós vamos ser produtivos na oração. Nós vamos ver um avivamento nos nossos dias. Nós vamos ver almas se voltando para Deus. Nós vamos ver gente quebrantada na presença do Senhor. A gente não precisa de luzes, nem fuminho na igreja, nem banda a tocar, nem coisas malucas. A gente não precisa de modernices. A gente não precisa nem de PowerPoint. Outro dia eu disse que a gente não precisava de eletrónicos, nós já queria tirar o meu para trás. Mas a gente não precisa de nada dessas coisas. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa que Deus incendeie o nosso coração. A gente precisa de orar e clamar a Deus e dizer: Deus, coloca um fogo ardente, um desejo ardente por Ti, ó Deus. Um desejo pelo Teu reino, um desejo pela Tua igreja, um desejo para fazer a Tua vontade, um desejo ardente de Te servir, ó Deus. Que Deus nos coloque assim. Amém? Espero que não seja urgente e mais adelante. É negro. Vamos terminar com uma palavra de oração, irmãos. E eu vou orar para que Deus coloque esse desejo no nosso coração. Mas, irmãos, não é porque eu vou fazer esta oração que você vai sair daqui com o desejo no seu coração. Mas vá para casa e busque. Quando for dia de jejum e oração, jejum, ore. Quando for dia de orar, ore. Quando for dia de não orar, ore. Quando for dia marcado para jejuar, jejum. Quando for dia para não marcado para jejuar, jejum igual. E clame, clame, clame. Até que Deus coloque um desejo no coração de cada um de nós. E nós possamos ser como o apóstolo Paulo. Bendito Deus, que a Tua misericórdia, graça e favor estejam sobre nós. Nós possamos, Pai, Te servir e Te adorar de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Pai, nós Te pedimos nesta noite que Tu crias um desejo em nós e nos dês o que concedeste ao apóstolo Paulo, de ter desejo e ansiedade de viver para a Tua glória. Ó Senhor, nós não queremos viver mais um dia nesta terra se não for para Ti, ó Deus. Se não for para exaltar e glorificar o Teu soberano nome, não for para fazer a Tua vontade, ó Deus, leva-nos agora. Que faremos nós? Para que viver? Queremos viver para Ti, ó Deus. Queremos que nos concedas viver um pouco mais, tal e qual o apóstolo Paulo. Porque sabemos e queremos que Tu podes fazer uma obra em nós. E amanhã, se nos permitires levantar, nós sabemos, ó Pai, que pelo Espírito Santo que nos foi dado, Tu podes ser manifesto àqueles que nos rodeiam. Então, Senhor, coloca esse desejo em nós, ó Deus. Ó Pai, Te pedimos na Tua igreja, Te peço pela Tua igreja reunida aqui, os irmãos que estão na internet, Te peço, ó Deus, que Tu possas derramar o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas hoje, ó Deus, e nos dês um desejo ardente de servir, para que amanhã,
acordando, Deus. Nós possamos glorificar e exaltar a Ti e ser testemunha Tua, Deus. Senhor, queremos viver para Ti, ó Pai. Faz-nos esquecer as nossas coisas insignificantes, sem importância. E percebermos the bigger picture, o propósito maior, que é o avanço do Teu reino, que é a Tua glória, que é a Tua majestade. Só Tu és Deus, só Tu és Senhor. A Ti bendizemos e adoramos, no nome eterno de Cristo Jesus, Senhor nosso, nós oramos. Amém.